Boa noite, meu nome é Gabriel e hoje venho apresentar para vocês, nossos telespectadores, o Jornal da Bobo. E hoje temos um novo quadro chamado Podcast. E ele vai ser apresentado por Felipe Alves. Oh, is that the logo? I like it. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Biopodcast, o podcast que traz informação de biologia para você. Oi, eu sou o Felipe. Eu sou Gabriel Besson e o tema escolhido para nós falarmos neste primeiro episódio é o sistema cardiovascular. Oi, meu nome é Gabriel e hoje a gente irá falar um pouco mais sobre esse sistema. Ele tem as seguintes divisões: sistema vascular sanguíneo e sistema linfático. Neste episódio nós iremos abordar sobre o sistema vascular sanguíneo e falar um pouco sobre o linfático. Meu nome é Marcos e para nós começarmos a falar sobre esse sistema, sua principal função é a circulação do sangue, que serve para o transporte de substâncias. Mas essa não é a única função desse sistema, e a gente irá ver todas as funções dele daqui a pouco. Olá, meu nome é Luiz. Mas antes de a gente começar a falar sobre o sistema cardiovascular, a gente tem que falar sobre seu principal órgão, que é o coração. O coração possui espaço por onde o sangue circula, chamado átrios e ventrílocos, que se divide em dois lados. O lado esquerdo, temos o átrio esquerdo e o ventríloco esquerdo, e o lado direito, que a gente tem o átrio direito e o ventríloco direito. O sangue chega pelo átrio direito, que está conectado com a veia cava superior e a veia cava inferior do átrio. O sangue vai até o ventríloco direito e então é levado para os pulmões, pela artéria pulmonar. Terminando com a pequena circulação, o sangue é levado pelas veias pulmonares até os átrios esquerdo, depois vai até o ventríloco esquerdo. Nessa última etapa, o sangue é impulsionado para a aorta. E uma informação: o coração bate de uma forma rítmica, alterando para contração e relaxamento. A contração é chamada de sístole e o relaxamento é chamado de diástole. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais tópicos e as funções do sistema cardiovascular. Então eu vou começar a falar uma das funções, que é o transporte de gases. Para começar a explicar essa função, você tem que ter em mente que todas as células do nosso corpo precisam de gás oxigênio. E quando ocorre o processo de respiração celular que libera o CO2, o sangue é responsável por puxar o dióxido de carbono e também eliminar ele pelos pulmões. E esse processo é chamado de hematose. Bom, agora eu vou falar sobre o transporte de nutrientes, que sua função é que eles sejam levados aos tecidos do corpo, nas quais eles se difundem para o líquido intersticial, que banha as células. Quando ocorre o metabolismo celular, resíduos são liberados no sangue e eles precisam ser retirados. Eles são levados até o fígado, que lá esses resíduos são transformados em ureia e posteriormente para os rins. E o rim libera para o meio exterior. Bom, agora eu vou falar sobre a principal função do transporte de hormônios. Sua principal função é se ligar com a superfície de uma célula ou dentro dela, que reduz ou altera a função celular de outra forma, controlando a função de órgãos inteiros. Agora eu vou falar sobre um pouco do transporte de células de defesa do coração. No caso são os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. São as células responsáveis por defender o organismo contra infecções, doenças, alergias e resfriados, sendo parte da imunidade de cada pessoa. Dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafael e vou começar falando sobre transporte de calor. Calor é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro quando há diferença de temperatura entre eles. A transferência de calor pode ocorrer de três formas: radiação, condução e convecção. Ocorre a condução de calor quando a energia se propaga em virtude da agitação molecular. Esse processo é mais eficiente em materiais como os metais, que são bons condutores de calor. Vou fazer uma pergunta aqui para o Gabriel Besson. Gabriel, onde se localiza o nosso coração? O nosso coração fica na região do peito, centralizado e um pouco inclinado à esquerda.
Ele tem o tamanho do nosso punho fechado e um coração de um adulto pesa entre 250 a 300 gramas. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro Gabriel. Gabriel, você pode explicar o que é o sangue arterial e o sangue venoso? É claro, o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. O sangue venoso é o sangue que é pobre em oxigênio, porque ele já passou pelos capilares, que daqui a pouco a gente vai explicar melhor sobre isso. E uma coisa importante de falar é que só tem uma veia responsável por levar o sangue arterial, que é a veia pulmonar. Luiz, você pode me dar uma breve explicação da função do pericárdio? Bem, Felipe, a função do pericárdio tem como principal objetivo proteger o coração. O pericárdio ele também tem um líquido que protege e impede o coração de atritar com os outros órgãos. E também tem outra parte do coração, como o miocárdio, que é um músculo estriado cardíaco, e também o endocárdio, que serve para também a proteção dele em si. Bom, agora a gente vai falar brevemente das doenças. Eu vou começar falando um pouco do infarto. O infarto, ele é mais conhecido também como um ataque cardíaco. Ele acontece quando o fluxo do sangue para o coração é interrompido e o coração não recebe sangue e oxigênio suficiente para manter a atividade. Então ele para e ocorre o infarto. O AVC é o acidente vascular cerebral. Ocorre quando um vaso é interrompido ou é entupido. E esse vaso que é interrompido, ele é responsável por levar o sangue para o cérebro. Quando ele se rompe, a parte do cérebro que foi afetada fica paralisada. E alguns sintomas dessa doença é confusão mental, alteração da fala ou da compreensão, e também tem aquela que deixa uma parte do corpo paralisada, e dentre outras coisas. Gabriel, você pode explicar o que são os capilares e o que eles fazem? Sim. Capilar é uma estrutura muito fina, e o nome dele, capilar, vem de fio de cabelo. Ele é tão fino que parece um fio de cabelo. E nele ocorre a troca gasosa, a troca de nutrientes. O sangue ele é levado para o capilar, que eu esqueci o nome do negócio que leva o sangue. Ele é levado, o capilar tira o gás oxigênio e os demais nutrientes do sangue, e o sangue vira venoso e vai para outro lugar. Então a função dele é praticamente puxar todos os nutrientes e o gás oxigênio do sangue. Bom, Marcos, você pode me falar o que é os vasos sanguíneos? Então, os vasos sanguíneos, eles são estruturas tubulares por onde o sangue circula, e eles estão presentes em todo o organismo. Esses vasos, eles garantem que o sangue bombeado pelo coração siga em direção ao corpo e retorne ao coração. E eles são constituídos pelas túnicas íntima, média e adventícia, que são camadas em que há associação de diferentes tecidos. Para complementar a resposta do Marcos, sobre a parede muscular do vaso sanguíneo, ela tem que ser bem mais grossa para aguentar a pressão do sangue vindo. Sim. Agora mais uma aqui pro Luiz. Luiz, o que são as veias? Bom, Felipe, são vasos sanguíneos que estão indo em direção ao coração e que estão diretamente interligados. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui sobre sangue pro Rafael. Rafael, você pode me falar quais são as funções das hemácias, dos glóbulos brancos e das placas? As hemácias, ou também glóbulos vermelhos, são células compostas por moléculas de hemoglobina, proteína responsável pela cor vermelha do sangue. Sua função é transportar o oxigênio para o corpo. As hemácias correspondem a cerca de 42 a 47% do volume do sangue. Os glóbulos brancos são células responsáveis por defender o organismo contra micro-organismos invasores e correspondem a 1% do volume do sangue no corpo. As plaquetas são agentes importantes na coagulação do sangue e correspondem a menos de 1% do volume do sangue.
No caso de um ferimento, as plaquetas são ativadas e aderem ao local da lesão, liberando a enzima tromboplastina, que resulta no coágulo do sangue. O sangue, em sua maior parte, é formado pelo plasma. Ele é a parte líquida do sangue. Embora ele seja meio amarelado, ele possui 90% de água. Mas também ele possui sais, vitaminas e moléculas que ajudam na coagulação sanguínea. Uma destas moléculas se chama fibrinogênio. É por essa substância que é produzido a fibrina, que ajuda na coagulação. E é dentro do plasma que ficam as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. É através do plasma que essas células conseguem se locomover pelos vasos sanguíneos. Para vocês não ficarem afogados em tanta informação, a gente escolheu alguns documentários e livros para vocês verem. Os documentários são Sistema Cardiovascular do Super Interessante e o Sistema Cardiovascular que tem completo no Discovery. Já os livros são O Envelhecimento do Sistema Cardiovascular e o Sistema Cardiovascular, coleção Nether de Ilustrações Médicas, volume 8. Então, galera, para finalizar aqui, a gente vai abrir o chat para alguém fazer as perguntas aqui. Ó, uma pergunta aqui, ó. Por que o coração acelera quando levamos um susto? Aumentar o fluxo sanguíneo para também aumentar as trocas gasosas para a gente agir. Outra pergunta aqui, ó. O coração bate antes do nosso nascimento? Sim, aos 16 dias de gravidez o coração já começa a bater já. E agora aqui a última pergunta. Qual a quantidade de sangue que tem no nosso corpo? Então, o volume de sangue existente no corpo humano corresponde a 7% a 8% do peso corporal de cada pessoa. Mas a quantidade média é 5 litros. Exatamente. Que o coração consegue bombear em 1 minuto tudo isso. Bom, galera, está acabando o nosso Biopodcast. Eu agradeço a participação de todos e até a próxima. Agradeço todo mundo que ouviu nosso podcast até aqui. E por mais é isso, pessoal. Tchau, povo. Por enquanto é isso. Então é isso aí, pessoal. Valeu pela participação. Alô, galera.